Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhoso. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ednei Santos, eu sou terapeuta e também sou coach em relacionamentos. De antemão, vou pedir perdão para vocês pelo barulho. Eu moro próximo de um bar, então não tem muito o que fazer. Mas desculpando o áudio vazando aí, tá bom? Vamos lá. Hoje o Casos Reais é um caso emblemático, cruel, sádico. É o caso do menino Juan Maico. Está no ar, Casos Reais. Bem, o menino Juan, ele foi tirado do pai, junto com a sua família. Então o menino sofreu uma alienação parental. Ele foi morar com a madrasta e a filha da madrasta. Então vamos lá? Na casa tinha 4 pessoas. O casal e 2 filhos. Uma menina e o menino Juan. Então essa mulher, que é a mãe do Juan, passou a se envolver com outra mulher. E fugiram, levando o Juan junto. Isso aqui é para contextualizar, para vocês entenderem o modus operandi dessas duas pessoas. É aquilo que eu sempre falo com vocês aqui. A tampa e a panela. Quando a tampa e a panela se juntam, coisa boa não vai sair. E nós fizemos, não foi só uma que ajudou, não, foi as duas. Porque tudo que a gente fez nele sempre foi porque ela sempre quis se livrar dele, sim. Por que queria se livrar dele? Porque ela não queria mais ter nenhuma ligação com a família paterna. Né? Não queria mais ter nenhuma ligação com a família paterna, não queria mais lembrar dele e não queria nem devolver e nem dar para ninguém. Ela queria isso, queria sumir com ele. Foi isso que aconteceu. Desse caso também não saiu. Trágico, horrível, um caso emblemático e perverso. Detalhes do caso. Primeira coisa que nos chama a atenção é que o menino Juan não era visto na rua com frequência. Ele não ia para a escola e alguns vizinhos contam que nem sabia que tinha uma criança lá. Então o menino Juan foi alienado da família, do pai e da sociedade. Então aqui a gente já percebe a maldade dessas duas mulheres com uma criança. A criança não tinha vida social, não saía de casa, não brincava com outras crianças, ele não tinha, de fato, uma vida de criança. E aí, o que aconteceu? Na hora que era para acontecer, eu fiquei segurando ela por mais ou menos uns 30 minutos e ela em pé, e eu tinha me arrependido de fazer, já não queria mais fazer, e ela brigando comigo porque ela sabia, falou para mim que ela ia fazer sozinha, que eu ia amarelar, ela já sabia, e aí ela fez tudo e eu só auxiliei. Bom, o que se conta é que essa mãe, ela começou a maltratar essa criança de forma física, agredindo, queimando junto com a madrasta, tá? As duas faziam isso. Então o menino Juan virou uma diversão para as duas. Aquela criança sofreu muito. Então começou com agressões físicas, queimaduras, pressão psicológica. Certamente falava que o pai odiava ele, que a família odiava ele, que ninguém gostava dele. Então essa criança já sofria esses maltratos de forma leves, que vai escalando, porque é assim que são. Essas pessoas vão escalando. Mas na hora de cortar, na hora de estar lá comendo, ela ficou lá e eu fui lá pra fora, porque eu tinha que colocar fogo na churrasqueira, porque ela tava gritando comigo e eu já saí, eu tava nas paredes, agoniada, e pedindo pra ela não fazer barulho, porque ela tava batendo com o martelo em cima da faca, e pra ela parar, porque eu já sabia, e eu falei pra ela que isso não ia, que a gente ia se entregar mesmo. Bom, esse casal de mulheres tiveram a brilhante ideia de transformar o menino Juan em uma menina. Elas pesquisaram no Google como emascular uma criança. Então elas doparam o menino e deceparam seu pênis para transformar o menino Juan em uma menina. Depois disso, a criança passou a ter vários problemas de saúde. O que elas contam é que toda vez que a criança ia ao banheiro, tinha muita dor, ela sofria, chorava muito. A criança ficou por um ano tendo hemorragias constantes, porque a criança não era levada para o hospital e não foi feito nenhum curativo ali para que parasse esse sangramento, essa hemorragia. E pasme, foi feito com uma gilete.
uma gilete, um aparelho de barbear. Deceparam o pênis de uma criança com um aparelho de barbear. E depois costurou com linha e agulha, linha de costura. Foi isso que foi feito para parar o sangramento. Linha de costura e agulha de costura. É evidente que a agressão física vai escalando. Então o menino passou a ser violentado, o menino não comia, a criança não comia. Então o menino Juan, ele vivia abusos constantes da sua própria mãe e da sua madrasta. O dia do crime. O menino Juan, ele foi decapitado vivo. Ele foi decapitado pela mãe vivo e depois foi esquartejado. Ele teve parte do corpo jogada em um buraco, numa estrada, e teve parte do corpo colocada em 2 mochilas. E agora, pasme, teve o seu rosto arrancado, o seu rosto foi arrancado e colocado em uma churrasqueira. Um repórter pergunta para o delegado: elas chegaram a comer a carne do menino Juan? E ele responde assim: eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho coragem, mas que você tire sua conclusão. E para você, qual foi a conclusão? Certamente as 2 comeram parte do corpo do menino e também certamente deu para a menina, a filha da madrasta. Incrível. O motivo dela foi os parentes. O seu motivo foi qual? Meu motivo foi ela. Por quê? Você matou por amor? Porque eu me tornei dependente dela. Porque eu não tive contato com ninguém também, não podia sair. E tudo que eu fazia fora de casa desagradava ela. Então eu não queria desagradá-la. Por que ela tirou o olho da criança e tirou o rosto? A cabeça, na hora desse esquartejamento, eu via de longe. Então ela dizia que estava ruim, que não tinha como cortar. E eu dizia, deixa assim mesmo. Porque o intuito dela era desaparecer mesmo. Bom, o que eu entendo desse ato perverso de arrancar o rosto da criança, tá? O que eu entendo? Certamente o menino Juan, ele foi crescendo e tendo a aparência do pai dele. Então o rosto do menino foi arrancado porque era um ato de matar o pai, de machucar o pai. Então quanto mais o menino era se parecendo com o pai, mais ele era agredido. Então a forma de você arrancar o rosto da criança é como se você não quisesse ver a figura do seu ex. Porque esse caso aqui é um caso de alienação parental. São 2 mulheres narcisistas, 2 narcisistas juntas. Esse crime é um crime de alienação parental. Por que eu posso afirmar isso? Porque as 2 mulheres eram fugitivas. Tanto a mãe do Juan quanto a sua companheira estavam praticando o mesmo crime. Elas fugiram com seus filhos. Percebe? Então foi 2 pessoas com pensamento muito parecido, narcisistas, vingativas, que estavam usando o menino Juan como meio de prazer. Aí você pergunta, Ednei, por que não devolveu essa criança para a família? Pessoal, você acha que eu vou tirar da minha mão o prazer sádico do meu dia a dia? Juan virou um fantoche. Foi desmembrado, decapitado, esquartejado e teve parte do seu rosto colocado em uma churrasqueira. Você acha que essa mulher devolveu essa criança? É como se estivesse atestando a prisão delas. Ela tinha plano de fazer o mesmo com a sua filha? Quando ela voltou, que ela foi jogar a mala, ela voltou diferente, estranha. E eu perguntei, Ana, você quer se matar? Você quer me matar? Você quer matar a Luena? E ela perguntou, e ela falou assim, não, eu não quero matar. Eu só não tô bem. Eu disse, então come um pedaço de torrada e toma água. E foi isso que ela fez. E aí ela ficou deitada e eu não consegui dormir. Ficava fechando o olho e abrindo e sempre chamando ela para ver se ela estava bem. E aí quando ele chegou, a gente já tinha conversado, né? Antes dela ir jogar a mala, que a gente ia se entregar. Quando ela foi jogar a mala, eu arrumei os documentos já, porque a gente ia se entregar. E aí, quando ela chegou, eu tomei meu banho, vesti minha roupa. E quando eles chegaram, meu primeiro impulso foi sair e abrir a porta. Eu já sabia que eu ia vir pra cá. O que levou, Ednei, essas mulheres a fazer isso? A pensão alimentícia.
Note só, o pai do menino Juan, ele pagava a pensão alimentícia, mas não podia ver o menino. Elas fugiam de cidade em cidade. Eram fugitivas da polícia. Então o juiz entendeu isso e bloqueou a pensão alimentícia. Quando o menino Juan não tem mais nenhum benefício para as duas, o que é que sobra? O peso do menino, doente, com hemorragia, cansado emocionalmente. Então o que elas pensaram por vingança, por raiva, vamos matar essa criança. Então a partir do momento que a pensão alimentícia foi tirada da jogada, aquele menino não tinha mais serventia, porque já era um zumbi. E esse requinte de crueldade é um ato de vingança contra a família, contra a sociedade e contra a decisão de não ter mais a pensão. Então esse aqui é o segundo caso reais, o primeiro está aí na descrição. Se você quiser saber um pouco mais do caso e minha opinião sobre o caso, tá lá. Esse aqui já é o segundo episódio, tá bom? Bom, para encerrar esse caso cruel, elas foram condenadas a mais de 120 anos, não vão sair mais da cadeia. O que é que a gente pode aprender? Existe uma romantização da mãe na sociedade que coloca a mãe como um ser divino, como um ser que mal nenhum faz, porque, via de regra, as mães, elas são boas. Elas protegem seus filhos, elas fazem tudo pelos seus filhos. Mas nós não podemos romantizar esse perfil de mulher. Por quê? Porque mulher psicopata também tem relação íntima, mulher psicopata também tem filhos, mulher narcisista também é mãe. Então, quando a maternidade chega para essas mulheres, não tira delas o problema, não. Ela não fica melhor porque virou mãe. Ela continua sendo perversa. Então, olhe para esse caso e veja duas mulheres destruindo a vida de uma criança, acabando com a criança. Aqui também tem um crime de misandria, ódio à figura masculina. Aqui é um crime claro de misandria. Então, não romantize a figura feminina, a mãe. Existem boas mulheres, existem boas mães. Então, nós temos que olhar para esses casos e abrir um pouco a nossa mente. As pessoas perversas não mudam porque são mães. Elas vão ser perversas também com seus filhos. Bom, esse é o caso. O que você achou? Comenta aí. Se você quiser que eu fale de um caso aqui, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar trazer aqui com o meu ponto de vista, analisando a situação, não falar do caso de forma direta, mas o que a gente pode aprender. Filhos, mães, pais, o ser humano, todos nós temos monstros no armário. Mas existem alguns monstros que não são dominados e passam a nos dominar. Esse foi o caso real de hoje, um crime bárbaro, perverso, mas real. Fique em paz e um cheiro nos seus cangotes.